Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra. Na internet, mas vamos lá. Na continuidade, da nossa leitura um pouco mais analítica, eu não posso nem falar se é um estudo mais aprofundado, mas a gente está fazendo uma leitura quase que devocional do livro de Atos, mas eu acho que está dando para extrair alguns pontos aqui, não tão teológicos, acadêmicos, como a gente está acostumado de uma reflexão, mas eu estou entendendo que, como é um livro histórico, o livro de Atos é o livro histórico do Novo Testamento, ele faz a ponte, ele que liga os evangelhos ao resto do Novo Testamento. Se nós não tivéssemos o livro, os relatos, a descrição do livro de Atos dos Apóstolos, nós não saberíamos, na verdade, como foi o início da igreja, o que se deu no desenrolar das igrejas, enfim, o que Paulo escreveu lá aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Romanos, Filipenses, enfim, a todas as igrejas que ele escreveu, nós não teríamos muita noção o porquê que ele estava, em qual contexto ele estava escrevendo e porquê, se não tivéssemos os relatos aqui. Então nós vamos chegar lá, a partir se não me engano, do capítulo 16, 15, 16, é onde começa Paulo plantar as igrejas, e a partir dessas igrejas aqui é que ele vai depois escrevendo para elas, que são as epístolas, as cartas de Paulo, enfim. O livro de Atos dos Apóstolos, então, é esse registro histórico. Então, essa leitura, ela já contribui bastante, porque ela vem trazendo informações para nós, já bem objetiva, um negócio assim, bem fácil mesmo de estar absorvendo, A gente vai só pontuando, destacando uma coisa ou outra, fazendo um comentário, mas a própria leitura, a narrativa, ela é sequencial, já ajuda bastante a gente. Então, vamos lá, continuar do capítulo 13, nós falamos até o capítulo 12, de Atos, e agora a gente vai para o capítulo 13, tá? Bíblia aberta aí, coração aberto, mente dilatada. Vamos lá? Oi. Bora lá? Posso continuar? Posso continuar? Tem alguma? Essa é uma pergunta aqui. Pro Paulo e pro Natan, para você estar replicando, O capítulo 13, diz assim, na minha versão: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger. Esse Simeão aqui, alguns comentaristas entendem que é o mesmo Simeão que ajudou Jesus lá na crucificação. Vocês lembram da história lá que, quando Jesus estava sendo levado para ser crucificado, ele estava tão exausto que ele não conseguiu carregar sua cruz, e pegaram lá um sirineu da multidão para ajudar Jesus. Então, alguns comentaristas entendem que esse Simão aqui é o mesmo de lá, tá? Então, Simão, chamado Níger, ou seja, da Nigéria, africano, e Lúcio, sirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então esse era o grupo que tinha na igreja de Jerusalém, tá? Que era um grupo de profetas e doutores, tá? Então eles tinham aí essa função, Alguns eram esses pregadores itinerantes, que nós chamamos de profetas. Não é o mesmo profeta do Antigo Testamento, tá? Não é aquele molde de profeta, da estirpe lá do Antigo Testamento, mas aqui, quando o Novo Testamento fala de profetas, eu digo relacionado às funções aqui, tá? Eles fazem menção muitas vezes do termo profeta, se referindo
aos escritos do Antigo Testamento. Mas aqui, quando o Novo Testamento menciona profeta, lá em Efésios, por exemplo, aqui em próprio Atos, refere-se a esses irmãos que eles eram pregadores itinerantes, né? Então, bora lá. Verso 2: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. E entenda aqui, né? Disse o Espírito Santo, não é que ecoou uma voz do céu no meio dos irmãos lá, não é certo? Do nada. Possivelmente o Espírito Santo usou alguém, né, em uma mensagem, tá certo? Como são hoje, né, algumas mensagens na igreja, né, de alguém se levantando para falar lá uma profecia, que Paulo, inclusive, ele dá uma diretriz lá no 1 Coríntios capítulo 14, né, quando o profeta falar, o outro se cala, todo mundo ouve, pondera o que ele está falando. Então, mais ou menos aqui nessa situação, tá? Então disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E aí foi o primeiro envio, por assim dizer, né, de missões mesmo pela igreja, tá? Enviando esses dois missionários aí, o Barnabé e o Saulo. É interessante que a ordem dos nomes, eles querem dizer alguma coisa para nós. Tá? Então, quando diz Barnabé e Saulo, porque Barnabé era a pessoa de mais destaque na ocasião, tá? A gente precisa lembrar que quem introduz Saulo, né, ou Paulo, né, a gente vai ver aqui que é a mesma pessoa, não mudou o nome, aliás, é isso que eu quero dizer, a mesma pessoa é fato, mas que não mudou o nome, né? Depois a gente vai ler aqui para tirar essa falácia que a gente tem no nosso meio, né? Ah, o nome do Saulo era Saulo, aí depois Deus mudou para Paulo. Não, tinha os dois nomes, tá tudo certo. Mas a questão o Barnabé, ele introduziu Saulo, tá? No meio dos discípulos apóstolos, né? Foi ele que foi buscar Paulo lá e trouxe ele para estar sendo ali inserido na igreja de Jerusalém, porque Paulo era um cara que ninguém confiava não. Esses caras aí quer matar a gente, né? Ninguém assim estava muito seguro da sua conversão. Mas enfim, verso 4: E assim estes, ou seja, Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, uma ilha, uma ilha lá de cultura grega. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Esse João aqui é o João Marcos, tá bom, amados? É o João Marcos, o sobrinho de Barnabé, o mesmo que escreve o Evangelho segundo Marcos, tá? Então, cuidado aí para não estar, de repente, relacionando aí esse aqui ao apóstolo João ou outra figura, né? Aqui é o João Marcos. Perder. Então, João aqui, como eu estava dizendo, é o João Marcos, tá? Então, guarda essa informação aí para a gente ir juntando aqui. Verso 6: E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, olha só, falso profeta, chamado Bar Jesus. Vocês lembram que o prefixo Bar, né, é filho, né? Então aqui ele tinha um nome ou um cognome chamado de Filho de Jesus. Esse mágico, olha que coisa curiosa, né? Não era um mágico, né? A gente sabe que não existe, né, a questão, mas era aquele ilusionista, né? Então, mas o texto aqui, Lucas, né, que escreve Atos, ele faz a questão de falar, é um falso profeta. Verso 7: O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Esse, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então, olha que coisa interessante, eles foram para uma ilha chamada Chipre, né, atravessaram a ilha, foram para outra província, e aí lá, irmãos, essa primeira obra missionária, antes que eu continue aqui narrando, né, essa primeira obra missionária de Barnabé e Saulo foi, por assim dizer, muito, mas muito, não teve sucesso como uma obra missionária no sentido que alcançaram muitas pessoas. Eles aqui só conseguiram levar uma pessoa a Cristo, que claro, né, na nossa ótica é algo que vale muito a pena, né? Uma alma para Cristo não tem preço o negócio. Mas assim, a primeira empreitada missionária, foram mais lutas, dificuldades, oposições, capeta, estresse que qualquer coisa.
Então a primeira obra missionária era para desanimar. Depois vocês vão entender o porquê que eu estou destacando isso aqui, tá? Então assim, a primeira obra missionária aqui na conclusão, antes de acabar a leitura, é essa. Então uma pessoa para Cristo, mas com muita dificuldade, tá? Vamos lá, no verso 8, ó. Mas resistia-lhes Elimas, era o nome do cidadão também, né? O Bar Jesus, o nome dele na verdade era Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Então, ó, o cara, um falso profeta, um ilusionista, né? E ainda tentando atrapalhar a obra, nem ele ouvia o evangelho e tentava ainda impedir que esse procônsul, né? Aí ele pudesse ouvir. Todavia, olha só esse texto aqui que vai falar pra gente que esse negócio de que Saulo foi mudado para Paulo não tem nada a ver, ó. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, tá vendo? Então ele tinha dois nomes, que isso era muito comum, né? Ó, Sérgio Paulo, Simão Pedro, né? João Marcos. Então esses dois nomes era muito comum naquela época, tá? Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Paulo identificou, discerniu, amados, aqui, que esse camarada era uma pessoa que era digno de ser advertido dessa forma, tá certo, irmão? Né? Porque eu acho que a gente precisa ter muito cuidado para pegar esses textos isolados, para de repente ter essa postura, né, com as pessoas que a gente vê que tem uma resistência ou que de alguma maneira tenta colocar obstáculos para a pregação do evangelho. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, para pegar às vezes esse texto isolado. Aqui é uma narrativa histórica, não vamos pegar isso aqui como uma regra ou para apoiar esse tratamento com as pessoas, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado aqui. Verso 11: eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Então a gente vê aqui um milagre, entre aspas, um milagre, entre aspas, de maldição, né? Que também não é uma coisa comum que a gente vê, tá certo? Nem no ministério de Jesus e nem também no ministério dos apóstolos. Então é algo também para a gente ter como exceção, tá? Uma exceção. Então nós não fomos chamados de maneira nenhuma para estar proferindo, né, esse tipo aqui de mensagem. Ah, mas Paulo fez. Então, mas eu não sou Paulo, você não é Paulo, a não ser o Paulo Pedro ali, que é Paulo e Pedro ao mesmo tempo. Né? Mas nós não somos. Aliás, o pai do Natan também é Paulo, né? Então assim, Paulo não só é Paulo, é Paulo é muita unção que não cabe num apóstolo só, e colocaram dois apóstolos assim, ó, é terrível. Aí é de outro naipe, aí é outra coisa, aí é outra categoria, entendeu? Então a gente não, né? O Paulo, assim, quem é da Bahia também é outra categoria, é outra coisa. Eu falei, pergunta pro seu pai, Natan, aqui, ó, a gente parece que está aqui numa conversa de sala de casa, né? Pergunta para o seu pai, que eu disse que crente baiano é outro nível. Eles não são ungidos com azeite comum, é óleo de dendê. Óleo de dendê é derramado na cabeça, o Espírito Santo vem de uma forma extraordinária. Mas vamos lá, amados, vamos voltar aqui para a Bíblia, porque é espiritual. A gente vê então essa questão, tá? Né? Esse milagre, como eu disse, entre aspas, de maldição, onde temporariamente, tá? Não é que o cara ficou cego o resto da vida. O texto aqui é claro que por algum tempo ele ficou cego, né? E aqui isso contribuiu para que os sinais, os milagres, geralmente ele tinha essa conotação, né? De ratificar a mensagem do Evangelho, para que as pessoas de fato entendessem aquela mensagem que estava sendo pregada pelos apóstolos, né? Ou seja, que Jesus era Salvador, era uma mensagem divina, era algo de Deus mesmo, tá? Não era o fruto de um movimento religioso que estava surgindo, mas é por isso que os milagres eles vinham sempre nessa conotação de ratificar o que estava sendo pregado, tá? Não por outro motivo. Verso 13, a gente continua, né, a caminhada. Então, o que aconteceu? Ó, toda essa
questão aqui, oposição e tudo mais, viajaram para 2 ou 3 ou 4 lugares aqui diferentes, e uma pessoa apenas aceitou Cristo, que foi esse procônsul Sérgio Paulo, né? Mas vamos lá, verso 13. Partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Olha que coisa interessante. Mas João Marcos, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, amados, teve toda essa... A gente precisa lembrar que João Marcos era um jovem, tá? Era um jovem. Barnabé já era uma pessoa de mais idade. Paulo também uma pessoa bem experiente, né? Possivelmente aqui estavam, no mínimo, Paulo, Barnabé, Marcos e Silas, tá? Ou Silvano, né? Dependendo da versão, vai estar Silas ou Silvano. É a mesma pessoa. A gente vai ver depois mais para frente surgindo aqui o Silas. Então, possivelmente estavam 4, no mínimo. Diz aqui que os que estavam com ele, né, chegaram a Perge. E aí relata que o João Marcos, ele abandona aquilo lá, ele volta, porque ele vê toda essa oposição, toda essa dificuldade, menino novo, sem experiência, tudo mais, volta, né? E olha só o que diz o texto. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Eles eram judeus, a gente precisa lembrar disso, foram em uma sinagoga. Quase todo o Império Romano havia sinagogas. O que eram as sinagogas? Eram pequenos templos ou pequenas escolas judaicas. Não chega a ser escola, né? Mas eram pequenos espaços pequenos, tá? Que foi criado lá na Babilônia, né? Quando os judeus foram cativos para a Babilônia, eles estavam sem templo, ficaram 70 anos lá, criaram então esse meio de estudar a Torá, a lei, né? E de estar orando a Deus. Então, não tinha o templo de Jerusalém, tinham que fazer alguma coisa, criaram as sinagogas, e isso depois perdurou, né, por toda a vida. A questão é que tinha em vários lugares. Então, onde Paulo chegava, que tinha uma sinagoga, ele ia lá anunciar o Cristo, porque ele já tinha uma abertura. Era um judeu, era um rabi da tribo de Benjamim, aquela coisa toda, né? Então já tinha quase que um acesso garantido, tá? E a partir dali é que ele começava a pregar nas cidades. Aqui não é diferente. Depois da lição, era ensinado da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. É interessante que era dada essa oportunidade, né? Alguém tem uma palavra e tal? Aí Paulo já falou: opa, oportunidade é comigo mesmo. É igual aqueles irmãos, né? Se alguém pergunta no culto, alguém quer oportunidade, é o primeiro a levantar. Aí ele vai lá e quer ler o Salmo 119 e cantar o hino 380. Quem é pentecostal sabe o que eu estou falando. Mas vamos lá, verso 16. Levantando-se Paulo, pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, os que temeis a Deus, ouve. Eu não vou, amados, narrar tudo aqui, tá? Eu vou resumir para a gente economizar o nosso tempo aqui, tá? A gente está reduzindo aqui a questão da leitura. Vou resumir porque assim, o texto aqui, depois vocês leem, se não leram, né? Eu acho que até já leram, com alunos dedicados que são, desde a semana passada, 7 dias, não ia ler 3 capítulos que eu sugeri? Claro que não. Mas, vou fazer um resumão aqui. O que Paulo prega, o conteúdo que Paulo prega, ele é muito semelhante a Pedro pregando no capítulo 2 e a Estevão pregando no capítulo 7. Façam, isso é lição para casa, para final de semana, lição de casa, tarefa do lar, tá certo? Depois vocês leem o capítulo 2, o sermão de Pedro, e o capítulo 7, o sermão de Tiago e de Estevão, e o Atos aqui de Paulo. Compare os 3 sermões, é só ler 3 capítulos e já mataram isso aí. Vocês vão ver que é bem semelhante. Ele vai falar sobre os profetas lá do Antigo Testamento, o que eles falaram a respeito do Messias. Ele aplica isso a Cristo sendo Messias, e ele fala inclusive que eles rejeitaram o Messias, que é o Jesus e tudo mais, aquela coisa toda. Esse é o resumo, tá, de Paulo aqui nessa mensagem, né? E aí eu vou dar um salto lá para o finalzinho do texto, que é para a gente então arrematar, mas basicamente é isso. Essa passagem toda, quando ele diz: vocês aí me ouçam, aí ele começa a falar isso, né? Os nossos pais, Abraão, as promessas e tudo mais, enfim. E aí aqui no verso 45, dando esse salto para a gente concluir aqui. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja, porque eles pregaram. Então assim, os que ouviram, muitos aceitaram aquela palavra e aceitaram a Cristo como Messias, como seu Salvador, né?
tinham tanto judeus quanto gentios, tá? Porque eles pregaram na sinagoga, depois pregaram fora da sinagoga. Pregaram uma semana, depois pediram para voltar no outro sábado, e eles voltaram. Ou seja, todo mundo na outra semana veio, que não estava lá na semana anterior, para ouvir Paulo. Então misturou judeus e gentios. Muitos judeus aceitaram Cristo, muitos gentios aceitaram Cristo. Os judeus que não aceitaram a mensagem, eles então, verso 45 diz, que esses judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja. Bem semelhante a resposta, né? Como eu vou falar, meu Deus? O comportamento lá de Estevão também. Por que apedrejaram Estevão? Por inveja. É isso. Por que crucificaram Jesus? Por inveja. Nenhuma novidade, até o pecado é o mesmo, né? Por inveja. Blasfemando, contradizer o que Paulo dizia. Verso 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, ou seja, aos judeus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que vos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou, e te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam dispostos para a vida eterna. É que algumas versões vão estar ordenados, tá? Mas talvez a versão melhor estavam dispostos para a vida eterna, né? E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites, sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partindo para Icônio, outra região, né? E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Quero destacar aqui 2 ou 3 coisas aqui nesses últimos 2 versículos, né? Os 50. Primeiro, que esses líderes, né, religiosos judaicos aqui, eles manipularam, tá certo? Persuadiram algumas mulheres, que diz aqui, que eram mulheres religiosas e honestas, né? E alguns principais da cidade. Então esses homens, movidos de inveja, eles persuadiram e manipularam essas pessoas para perseguir Paulo, né? E aí, como todo líder religioso tem um poder muito grande de persuasão, né? E pode usar isso para o mal, pode usar isso para o bem, né? Mas pode usar isso para o mal, que foi o caso aqui, manipulou essas pessoas para estar perseguindo o próprio Paulo. Então esse povo foi massa de manobra na mão desses líderes religiosos aqui, Então veja bem, né, que coisa bem semelhante ao que nós vemos hoje. Nenhuma novidade, sempre foi assim, no sentido de que homens maus que tinham essa capacidade de persuadir as pessoas, de liderança, muitas vezes usavam isso de maneira negativa, com um propósito egoísta e escuso, né? E aí o que acontece? Muda-se também aqui, não sei se vocês perceberam, no verso 50 ainda, muda a ordem, né? Lucas aqui, ele já não cita mais Barnabé e Paulo, agora é Paulo e Barnabé. Lembra que eu falei para vocês? Essa questão da ordem no nome tem um porquê? Aqui a gente percebe que o Paulo vai se destacando mais, vai pregando, né? Vai tendo mais iniciativa, tá certo? Então a gente percebe, talvez, quem sabe, né, porque Barnabé já não estava mais, a gente vai ver mais para frente, que eles têm um desentendimento por causa da decisão de Paulo, né, que quando João Marcos ele abandonou, Paulo talvez, tenha já mudado algum ânimo com Barnabé, né? Lá na frente é que eles vão se desentender de fato e eles se separam, né? Um pouquinho mais na frente, aliás, aqui. Porque o Paulo diz assim: não, esse menino não vai com a gente de novo, não. Estou falando na segunda viagem, isso aqui estamos na primeira ainda. Mas não vai com a gente. Ele falou: não vai brigar e aquela coisa toda. Mas enfim, mudou aqui, né? Então, Paulo e Barnabé. Verso 51, o destaque é o seguinte: sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Era uma prática que tinha judaica, né? Um costume. Estão me rejeitando? Vou sacudir o pó dos meus pés aqui dessa cidade e tudo mais. E aí vou partir para outro lugar, quer dizer, não fui bem recebido. Então é o que ele faz aqui. E os discípulos de Jesus ali, eles ficaram cheios de alegria, cheios do Espírito Santo. Ou seja, Paulo planta de alguma maneira lá, não chega a plantar uma igreja em si,
mas ele deixa a semente do evangelho na vida de muitas pessoas ali, tá? A gente não sabe exatamente quantos, mas com certeza é um grupo aí, né, considerável, tá? Capítulo 14, tudo isso aqui é a sequência, vamos lá. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus, ó, de novo, tá vendo? Em outra cidade, em outro local tem uma sinagoga, bora para lá é o ponto de partida, né? Aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão. Aqui o texto já fala que é uma multidão, não só de judeus, mas também de gregos, tá? E aí é possível que sejam gregos, que sejam judeus helenistas, né? Como a gente viu lá no capítulo 6, por exemplo, tá? Judeus de cultura helênica, grega, né? Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos o ânimo dos gentios. Detiveram-se por muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Então olha o que estavam acompanhando aqui o ministério de Paulo, tá? Muitos milagres, mas milagres assim espantosos, que o texto vai chamar de sinais e prodígios, tá? Coisas assim evidentes que deixa as pessoas de boca aberta, né? Esse é o dom de maravilhas, como o mesmo Paulo ele chama lá em 1 Coríntios 12. Mas vamos lá, verso 4, né? Dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Onde chegava era essa confusão. Não é à toa que depois, lá na frente, na vida de Paulo, Paulo chega num lugar lá e diz, ó, já tem chegado aquele que é o perturbador de Israel, é o perturbador no mundo. Isso aqui tem constrangido, tem perturbado todo mundo, né? Então, onde Paulo chegava era esse alvoroço, esse negócio todo. Eu acho bem curioso, né? Não engraçado não, mano, porque o cara sofria demais, apanhava, era preso, então não tinha nada de engraçado com isso, né? Mas é curioso esse impacto que tem o evangelho, né? Quando ele chega de fato com toda essa ação do Espírito Santo por meio dessas evidências extraordinárias, o que faz, né? O evangelho pregado, né? As pessoas que ouvem, os que ouvem abraçam, os que ouvem recebem e os que ouvem rejeitam. Então a gente vê que o público, a semente é a mesma, o semeador é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, mas essa receptividade vai depender muito do coração das pessoas, que é o que Jesus disse lá em Mateus 13, né? A parábola da semente e tal, aquela dos solos, né? Na verdade, são solos, né? Que a semente é uma só, mas os solos são diferentes, né? Para a gente entender, amados, que a pregação do Evangelho sempre vai causar esse efeito, rejeição e aceitação, né? A gente diz que a graça, ela tem dois efeitos. É a mesma coisa que o sol tem o mesmo efeito, aliás, tem dois efeitos, mesmo sendo uma única coisa, que é o sol, os raios solares, mas dependendo do que recebe. Por exemplo, o barro, quando recebe a luz solar, ele endurece, enrijece. A cera, quando recebe a luz solar, derrete, né? Então a graça de Deus tem esses dois efeitos no coração das pessoas. Ou elas se endurecem, rejeitam, ou elas se derretem, né? E recebem. Mas vamos lá no verso 5. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licaônica, e para a província circunvizinha, e ali pregaram o evangelho. Então, irmão, não ficaram ali resistindo não. Vamos ser apedrejados, vamos ser mortos, ó. Perna para quem te quero, saindo pela tangente, né? O leão da montanha, né? Vamos embora, pregar em outro lugar, porque aqui nós vamos morrer. Discernia, né? Então aqui já foi ganho uma grande multidão. Olha, queridos, vocês percebam aqui, Paulo não estava preocupado em deixar o seu nome lá, Paulo não estava preocupado em colocar uma denominação lá, Paulo não estava preocupado em ser líder daquelas pessoas. O apóstolo não tinha essas vaidades modernas, por assim dizer, né? Não tinha esse senso de propriedade sobre as pessoas. Olha que lição que Paulo nos dá aqui, amados, né? Paulo não tinha essa questão, não, eu ganhei esse povo, eu tenho que cuidar. Não, fiz a minha parte, semeei o evangelho, falei de Cristo, as pessoas abraçaram e agora vou para outro canto, mesmo porque aqui se eu ficar eu morro, né? Então vamos lá. Verso 8. Então em outro local, eles estão em Listra agora. Estava sentado em Listra certo varão leso, né? Dos pés,
coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este, ouvindo falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantou a voz dizendo em língua licaônica, né? Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamaram Júpiter a Barnabé. Então, fala para Barnabé, eles falaram: é Júpiter, né? E Mercúrio chamaram Paulo, porque esse era o que falava. Aqui, amados, na verdade são dois deuses que eles tinham, né? Júpiter e Mercúrio, que é o Hermes, o Mercúrio, oh meu Deus, é porque assim vai na cultura romana é um, e na cultura Zeus, tá aí. Deus e Hermes. Isso, então obrigado. Deus era Barnabé e Hermes. Isso, então na cultura romana era o Júpiter e o Mercúrio, né? Na cultura grega, Zeus e Hermes, né? Então Zeus era o deus principal, né? Que é o equivalente então ao Júpiter, tá? E o Mercúrio ou Hermes era quem falava, era o porta-voz de Zeus ou aí do Júpiter, só para a gente entender a lógica do negócio, né? Então quem é que falava? O texto vai falar, era Paulo que falava, é por isso que o nome dele era Mercúrio, atribuíram, melhor dizendo, né, a ele a divindade de Mercúrio. Olha como o povo era místico, religioso, uma mente totalmente pagã. Quando aconteceu o milagre, eles falaram: nossa, os deuses desceram até nós aqui. E aí falou: esse aqui é o Júpiter, é o Zeus, é o top, é quem manda no negócio, não faz nada, manda, né? Então a lógica é essa, né? Quem manda não faz nada, só manda. E o outro aqui é quem está trabalhando, que é o porta-voz dele, que é o Mercúrio. Aí eu brinco, né, irmão? Tudo bem, Deus usava Paulo para curar, mas ele não era Mercúrio, né? Uma piadinha velha que eu tenho aí, mas de vez em quando funciona. E aí o que acontece? Mas é interessante que ele é chamado de Hermes, de onde vem a nossa palavra hermenêutica, né? Hermenêutica, quer dizer, a arte mesmo de falar, a oratória, aquela coisa toda, né? Só para a gente entender a lógica, porque foi falado isso e aquilo e tudo mais. Vamos continuar aqui na leitura, que eu quero destacar alguma coisa aqui, tá? Verso 13, né? E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos, é isso que eu quero destacar aqui, tá? Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Então, olha que coisa interessante aqui, amados. Ó, a multidão dividida, chamaram eles de apóstolos, né? Desculpa, Lucas, eles não é a multidão, corrigindo aqui. Lucas que fala que o Barnabé e o Paulo eram os apóstolos. Só para a gente entender, amados, que o Novo Testamento, aqui principalmente o livro de Atos, vai falar... Isso, obrigado, amada, estou vendo aqui, então já só concluir rapidinho aqui, a gente já faz outra ligação. O Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, vai falar de alguns apóstolos, fora os 12. Nós estávamos no verso 14 então, né? O apóstolo aqui que eu estava falando, esse é o ponto. Então a gente vai ver que tem, fora os 12, alguns apóstolos, tá? Existe o colégio apostólico, né? Os 12 apóstolos do Cordeiro, apóstolos de Cristo, que aparece lá em Apocalipse e tudo mais. Mas há outros, no mínimo 4, 5, talvez 6, também denominados de apóstolos, mas no sentido de missionários, tá? Porque a palavra, o termo apostelo, né? Ele remete ao enviado, o missionário. Então é o que nós temos hoje, chamamos de missionário, mas são os apóstolos, né? Mas esses apóstolos, muitos desses que se denominam apóstolos, não são nem missionários e muito menos apóstolos de Cristo, no sentido aqui mais fechado, nem um nem outro. Mas vamos lá, só para mostrar aqui que tem apóstolos. O verso 4, na verdade, que a gente leu, eu não destaquei, mas lá está, ó, e outros pelos apóstolos, né? Então no verso 14 repete, né, os apóstolos, referindo-se a Barnabé e a Paulo. E dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Bom, eu acho que eu vou resumir aqui também, para a gente ganhar tempo, vou só dar fazer uma narrativa bem rapidinho aqui. Então o que acontece? Eles, né, Deus opera por meio deles esse milagre, as pessoas pensam que são deuses, são muito idólatras, vão lá para sacrificar
Porque tinha um sacerdote lá do Júpiter, né? Tinha lá, e ele falou, opa, já que tem um sacerdote aqui, vamos lá e fazer sacrifício e tudo mais. E aí Paulo e Barnabé disseram, não, jamais, rasgaram suas vestes, não, nós somos homens como vocês devem adorar a Deus. Outra lição que esses homens de Deus nos dá aqui, jamais podemos receber aquilo que só é devido a Deus, a honra, a glória, o louvor e o lugar de destaque, tá certo? Porque todos nós, sem exceção, homens mortais, por mais que Deus opere por nós coisas extraordinárias, por mais que haja muitas realizações, né, muitos feitos, mas jamais o homem deve cometer a loucura de receber para si a glória que só é devida a Deus. Então, outra lição que o Paulo e o Barnabé deixam para nós aqui, tá? Mas o que acontece, né? Se eles tivessem recebido lá a veneração, o sacrifício e tudo mais, estava tudo certo, irmão. Ia assim ser um negócio fantástico. Mas eles rejeitam. Eles rejeitam, e aí o povo diz, então isso aqui não é Deus não, nenhum. Pedrada neles, paulada neles, perseguição, chute, porrada e bomba. Apanharam, mas apedrejaram, bateram, levaram para fora da cidade, resumindo aqui, né? E só largaram eles lá, porque o Paulo principalmente, porque pensaram que ele já estava morto, né? Então o texto aqui, do verso 19, sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo. Então, irmãos, olha só, da outra cidade que Paulo tinha pregado, vieram pessoas de lá, foram atrás de Paulo. A perseguição era literal, não era só porque estava perseguindo de fala, não. Paulo ia para outra cidade, né, o Barnabé aqui, e vinham pessoas atrás, iam para outra cidade também, perseguindo eles mesmos. Então vieram de outra cidade e convenceram a multidão para apedrejar eles aqui, Então a multidão apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrando na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Então a gente percebe que parece só Paulo que foi apedrejado. Não sei o que aconteceu, não me pergunte. Barnabé não foi alvo das pedras, tá certo? Não sei se fugiu pela tangente, não sei o que aconteceu, mas só Paulo que foi aqui o apedrejado literalmente, né? Mas aí ele encontra Barnabé de novo, entra na cidade e começa a pregar de novo, só que em outra cidade chamada Derbe. Tendo anunciado, verso 21, o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Então eles foram, depois voltaram, né? Fizeram o percurso retornando para continuar pregando e tudo mais. Verso 22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendava ao Senhor em quem haviam crido. Deixa eu parar por aqui para destacar outra questão. Olha só, então eles foram em várias cidades, pregaram o evangelho, ganharam várias pessoas em várias cidades, voltaram, confirmando o ânimo dos discípulos, né? E o que eles fizeram? Elegeram ali líderes, que eles chamam de anciãos aqui, tá? Outro termo em Atos dos Apóstolos que aparece são bispos, pastores, anciãos e presbíteros. 4 termos aqui no livro de Atos que eles são, na verdade, a gente chama de termos intercambiáveis. Isso quer dizer que todos esses 4 termos diz respeito a uma mesma coisa, tá? Hoje também a gente difere isso aí, né? Ancião, tem igreja que chama o líder de ancião, outro chama de pastor, outro chama de bispo, outro chama de presbítero. E às vezes em uma igreja faz diferenciação, né? Mas não existe isso aqui. Biblicamente, amados, é a mesma pessoa em 4 atribuições, tá? O que eu quero dizer? Quer dizer, pastor, que hierarquicamente não tem nada que ninguém colocar a igreja. Não. Teologicamente, não existe diferenciação para o termo bispo, ancião, presbítero e pastor, diz respeito à mesma pessoa,
tá? Então, o pastor, que é mais comum, não só na Bíblia, mas nas igrejas, o pastor, ele tem a atribuição de pastorear, de presbiterar, de supervisionar, que é o bispado, e também ser essa figura de respeito, que é o ancião, tá? Então, esses 4 termos, inclusive, são de origens bispo, latim, ancião e pastor, origem grega, e presbítero, o termo origem, desculpa, vou corrigir aqui, a informação foi errada. Bispo de origem latim, pastor e ancião de origem hebraica, né, o hebraico, e o presbítero de origem grega. Estou falando dos termos, tá? Mas a Bíblia usa esses 4 termos para designar uma única pessoa e uma única função, que é o pastor, tá? Então, só para a gente entender isso aí, biblicamente é exatamente isso e não tem possibilidade de outra interpretação. Agora, as igrejas adotaram esses termos para designar essa questão hierárquica. Era o bispo, né? Então, tinha um bispo, tipo assim, que era hierarquicamente sobre todas as igrejas aqui, né? Então, depois abaixo dele estão os pastores, e dentro da igreja havia o pastor, que era o pastor da igreja, Sim. e o presbítero. Sim. Eu não entendia, como novo convertido na época, eu não entendia a diferença, mas é como se o presbítero não fosse pastor, entendeu? Não ali, naquela... Sim. Bom, cada igreja vai ter suas estruturas hierárquicas e vai usar esses termos de formas diferentes, né? Então, você tem, dependendo da denominação, você tem tratamentos diferentes e organizações diferentes. Então, elas usam de formas diferentes tudo isso aqui. Então, como não vai dar... Tem uma matéria, na verdade, no nosso grade curricular, que a gente vai falar especificamente, aí eu pego textos, né, vou embasando aí para vocês, teologicamente, né, os textos aqui para a gente trabalhar isso aí. Só estou dando uma pincelada, até mesmo para a gente preparar a cabeça para quando chegar lá a matéria específica, né, se não me falha a memória, é administração eclesiástica ou é ministério eclesiástico, nós temos essas duas, mas não sei qual delas duas que eu vou abordar, eu não me lembro agora. Mas a gente vai falar sobre isso aí, pegar os textos, e depois na leitura aqui, quando a gente chegar lá para o capítulo 20, se não me falha a memória, a gente vai ver isso aí mais claramente ainda, tá? Essa questão que esses termos são intercambiáveis, mas bora lá, né? Nem sei onde eu parei, tá no verso 23, né? Só para a gente falar esse destaque, eles foram elegendo então esses anciãos que eram bispos, que eram pastores, né? Que a gente conhece mais como pastores, eram pastores líderes. Outra lição, ou é a mesma lição, na verdade, se repete aqui, ó. Eles foram lá para plantar a igreja para o reino de Deus, não para eles. Não queriam ter domínio sobre esse povo, mas identificaram que tinham líderes lá, então abençoaram eles, puseram as mãos lá e falaram: ó, isso aqui são os líderes, cuidem aí desse rebanho, cuida desse povo e tal, e vamos seguir a nossa vocação, que é plantar a igreja pelo mundo, né? Que eram os missionários aí. Verso 24: passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram para Atália. Verso 26, né? E dali navegaram para Antioquia, onde tinham recomendados a graça de Deus para a obra que já havia cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então aqui é a primeira viagem missionária de Paulo, né, como a gente conhece. Passaram por tudo isso aí. Se vocês me lembrarem, eu coloco o mapa para vocês no grupo lá, tá? O mapa, para mostrar toda a trajetória. Me lembrem, amados, é muito interessante visualmente a gente saber disso aqui. A gente leu, mas quando a gente olha, fala: nossa, olha só, né, o caminho que eles fizeram e voltaram. Me lembrem, alguém de vocês três lá fala: professor, não esquece do mapa aí e tal. E o que acontece? Então, a primeira viagem missionária, foram para todos os locais, voltaram para Jerusalém e se reuniram com a igreja, né? E aí eles vão trazer então esse relato animador aí para a igreja de Jerusalém, que é o que a gente vai falar na aula próxima, tá? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia.
Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.